Você sabe como de verdade ativar um arquétipo na prática? Neste vídeo vou te revelar as 5 formas mais eficazes de você ativar e acessar as energias e informações de qualquer arquétipo. E para você aproveitar todas as informações que eu irei falar aqui, pegue um papel e uma caneta e anote tudo, porque praticamente quase ninguém fala do que eu vou te falar nesse vídeo. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos ao canal Átomo Divino, esse portal de desenvolvimento pessoal quântico e espiritual que foi criado com o intuito de passar através de mim e do canal energias e informações que vão propiciar para vocês transformação pessoal, transformação coletiva, rumo à iluminação espiritual. No momento, me chamo Paulo e serei o condutor que irá guiar vocês nessa jornada de transformação. Arquétipos são as infinitas facetas de expressões de Deus. Existindo nessa infinidade de ser do todo, dois momentos ou duas pontas que estão indo para direções, sentidos diferentes. A primeira ponta é a ponta positiva da energia dos arquétipos e do todo, onde os efeitos, os resultados dessa ponta aí dos arquétipos nela é propiciar a máxima evolução, o máximo bem-estar, é ajudar as pessoas a preservarem e elevarem a vida. E digamos, esses são os arquétipos que estão mais inclinados e mais ligados essencialmente e fluindo no mesmo sentido de Deus, do todo. Mas em contrapartida, temos a oposição, que podemos também chamar de arquétipos negativos ou energia negativa dessa infinita energia que é o todo. Mas essa parte de energia negativa, de arquétipos negativos e tudo mais, se dá pela resistência que muitas criaturas, e aí quando eu falo muitas criaturas, são infinitas possibilidades de imaginar quais criaturas, há quanto tempo foi e assim por diante. Mas que essas criaturas que foram criadas pelo todo resistem, têm uma resistência a aceitar a essência, a energia e a natureza de Deus, de quem Deus é. E tem vários vídeos aqui no canal falando dessas questões filosóficas, mas para resumir, todos esses arquétipos, sendo eles da ponta positiva ou os arquétipos que estão na ponta negativa, eles produzem efeitos, eles trazem resultados, eles causam consequências que podem ser negativas ou que podem ser positivas na vida de quem estiver acessando tais energias. E a interação desses arquétipos, sejam eles positivos ou negativos, acontece através de símbolos, de histórias, da própria natureza e de todos os seus fenômenos e de tudo o mais que esteja de alguma forma afetando ou ativando nossos sentidos, que é visão, audição, olfato, tato, sensações e etc. E temos em cima disso 5 formas mais eficazes de voluntariamente fazermos a ativação e acessar a energia de qualquer arquétipo. E essas 5 formas são as seguintes. A primeira é imagens. A segunda forma é qualquer tipo de palavras e sons. A terceira forma
são as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E a quarta forma é os estudos da mitologia e da natureza e de todos os fenômenos, seres que existem na natureza. E o quinto, e a meu ver mais poderoso de todos até o momento para se ativar e acessar arquétipos, é o uso da ferramenta de iluminação espiritual do professor Hélio Couto, chamada ressonância harmônica. Vamos falar agora detalhadamente, de maneira profunda, sobre essas 5 formas de se ativar e acessar os arquétipos. Mas antes, eu peço um favor para vocês. Esse vídeo pode alcançar mais pessoas e assim elas serem ajudadas recebendo essas informações e estando um pouco mais inclinadas em compreender um pouco sobre arquétipos e de como, de maneira simples e muito prática, vivenciar esse conhecimento em suas vidas. Mas para isso é necessário esse vídeo ser reconhecido pelo YouTube como importante. E as métricas de reconhecimento do YouTube são através do curtir, do comentar, do compartilhar esse vídeo, do se inscrever no canal, de ativar as notificações. Então, por gentileza, se você está aqui, chegou nesse momento do vídeo, ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas, tendo esses atos, curtindo, comentando aqui abaixo sobre esse vídeo, sobre assuntos que você quer ver no canal de vídeos, e também compartilhando com alguém que já está alinhado sobre arquétipos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E agora vamos para dentro do conteúdo, falando detalhadamente, porque é os detalhes e a profundidade nos detalhes, de maneira simples e também trazendo a visão prática, que gera resultados na nossa vida, seja usando arquétipos ou qualquer outra coisa. Então vamos lá. Agora vamos falar detalhadamente das formas de se ativar os arquétipos. A primeira forma, que são as imagens, envolve todo e qualquer tipo de coisa, seja externa ou internamente, que estimule a nossa visão, que faça com que tenhamos uma percepção, a construção de uma imagem no nosso consciente ou no nosso inconsciente. E aí isso envolve imagens, no caso fotos, quadros, estátuas, a própria imaginação da pessoa. Como você está vendo aqui, ó, temos objetos aqui que também representam imagens. E isso, por si só, já gera um estímulo que ativa qualquer arquétipo. No caso aqui temos a imagem da coruja, temos a imagens de livro. Isso são tudo arquétipos. Só que o que acontece? Quando você vai, por exemplo, usar uma imagem, que pode ser um quadro ou uma foto, que você também pode colocar no fundo, né, do papel de parede do teu celular. Se aquela foto, aquela imagem, ela possui, além do símbolo que você quer ali ativar, acessar a energia para vivenciar as virtudes, você tem outros símbolos, isso vai mudar totalmente o efeito que você vai sentir, vai ativar em você. Por quê? Tudo é arquétipo, tudo está se comunicando conosco, está nos mandando informação, está falando algo. Vamos aos exemplos. Tá vendo aqui nessa essa luminária que tem uma coruja aqui pintada nela. A coruja, ela é um arquétipo relacionado à sabedoria, à intuição. Ela vai ativar, principalmente em termos de neurotransmissores, dopamina e outros. Então ela já está mandando essas informações e vai estar ativando de dentro para fora essas informações em quem estiver vendo a coruja, seja consciente ou inconscientemente. Só que tem um porém, essa luminária, além
de ter a coruja pintada nela, também tem uma cor. Que cor? A cor rosa. Essa cor rosa, esse rosa claro, ele tem um significado. Ele ativa um chakra, por exemplo, na gente. Principalmente que chakra? O chakra cardíaco. Está relacionado com o amor, principalmente com o amor incondicional. Então, além da dopamina, de tudo mais que está relacionado com o arquétipo da coruja, aquela cor que está no fundo ali do desenho vai também ativar o chakra cardíaco, vai ativar amor. O mesmo vale para a planta que geralmente ela tem várias virtudes, ela ativa várias coisas em nós quando vemos uma planta, seja ela qual for, se for uma árvore, no caso aqui um vaso com uma flor. Só que aí tem esse detalhe, por exemplo, também aqui nessa planta, tá vendo? Ela tem aqui umas flores amarelas. Essa cor está relacionada com o quê? Com qual chakra? Entende? Esses detalhes, essas outras coisas que às vezes acompanham as imagens, vai diferenciar, por exemplo, você pegar apenas uma estátua da coruja, que foi o exemplo, e colocar ali e você ficar visualizando, se expondo à estátua. Se for só uma coruja, por exemplo, paradinha lá, olhando só, beleza, tá tranquilo. Você vai receber ali as informações de uma coruja em um estado de tranquilidade, de autocontrole, de centramento. Agora, se a coruja está voando, já tem uma outra conotação. Se a coruja está atacando, já tem uma outra conotação. Enfim, a forma que ela vai se expressar, ou seja, o arquétipo está ali representado em qualquer forma de imagem, se expressando, vai determinar o efeito. Em arquétipos animalescos e também arquétipos mitológicos, que geralmente eles têm expressões, é recomendado perceber, olhar. Vou usar o arquétipo do tigre, por exemplo. Esse tigre está como? Ele está calmo, ele está tranquilo, ele está com uma expressão de ataque, de estar se sentindo hostilizado, ele está atacando, porque tudo isso vai, por exemplo, se ele está atacando, dependendo das sombras que a pessoa tem, dependendo do contexto que ela está direcionando essa energia e informação do tigre, ela pode ficar muito agressiva nesse lugar, com relação a esse objetivo, com as tarefas que ela tem que fazer que está relacionado com isso. Então é recomendado ter esse feeling. Você vai usar o tigre para quê? No exemplo. Você vai usar para melhorar a sua força, a sua astúcia, sua capacidade de trabalho, seu centramento, seu foco, a sua energia sexual, a libido. Beleza. Então coloque um tigre que vai trazer para você essas características de uma maneira mais leve, mais tranquila. Caso coloque essa imagem de tigre hostil, atacando, é um pouco mais delicado, porque pode fazer com que as pessoas te percebam como uma pessoa agressiva, te percebam como uma pessoa que pode atacar a qualquer momento, porque você está entrando em simbiose com a imagem quando você coloca essa imagem no seu campo de visão. E aí é inevitável, se o tigre está naquele momento, um exemplo do tigre, nervoso, bravo, você vai também absorver aquelas características, aquelas expressões, porque aquela informação está sendo mandada para você. Então é muito importante observar o tipo da imagem, se é um arquétipo animalesco, um arquétipo mitológico, um arquétipo de um objeto, como que está, o que esse arquétipo, como ele está se expressando, por exemplo, no caso do arquétipo mitológico, qual roupa que esse arquétipo está vestindo, qual a cor dessa roupa, porque a roupa representa, simboliza arquetipicamente o ego, a personalidade, a persona. Exemplo, se você pega um arquétipo que ele está sem roupa, uma estátua grega, a foto de uma estátua grega que não possui roupa, está nu, aquilo simboliza que não se tem, às vezes, dependendo da situação, uma certa frieza, um certo controle emocional diante de situações. E aí o estado de estar nu está sem proteção, está sem couraça, está aberto e sujeito a todos os tipos de
de ataques, de interferência, etc. Agora, se o arquétipo da mitologia grega está vestindo uma roupa, pode ser uma túnica ou mais, está usando uma armadura, está usando alguma coisa que está tampando, né, o seu corpo, esse arquétipo já está simbolizando que ele está passando, né, uma informação, energia, uma virtude de controle emocional, de equilíbrio, de distância, às vezes emocional, nos contextos. Isso, dependendo da situação e para o que você vai usar o arquétipo, é muito bom. Esses detalhes precisam ser analisados com calma, com profundidade, para quando, por exemplo, ativar um arquétipo, não ter resultados negativos. Ah, mas eu estou usando o arquétipo X e eu tive o resultado Y. É óbvio, aí você vai ver o arquétipo, tá lá, um arquétipo com uma roupa preta, ou às vezes um arquétipo sem roupa, ou o arquétipo com uma expressão triste, enfim. Tudo isso vai ser emanado para a pessoa que estiver ali exposta àquele arquétipo. Segunda forma de ativar arquétipos, através de palavras e sons. E aí temos uma gama bem vasta também, bem comparada às imagens, grande. Porque tudo que você fala, que você escuta, todas as palavras que você vê no seu dia, tudo isso é arquétipo. Tudo isso está ativando questões e também sendo registradas no seu inconsciente e interagindo lá dentro com isso. Então, tudo que você fala, por exemplo, principalmente para os outros, quando você está falando, naquele momento, primariamente, você está falando aquilo para você mesmo. E na maioria das vezes, que isso é até uma questão, né, de psicológica, relacionada principalmente à sombra psicológica e o ego da pessoa como um todo, as pessoas costumam fazer, desde questões leves a questões mais graves, projeções. Através do quê? Através da fala, da cognição. Se você prestar atenção no que você fala, você perceberá, por exemplo, qual é o arquétipo que está ali naquele momento falando aquilo, analisando aquela situação em você. Por quê? Todos os arquétipos estão dentro de nós, no nosso inconsciente. E basta os estímulos exteriores corretos para essa expressão, para o neurotransmissor ser ativado, para você ter as atitudes, as ações e, no caso, a fala. Então, perceber muito o que você fala vai mostrar se você, por exemplo, está ou não, vai mostrar, por exemplo, se você está ou não está ativando o arquétipo que você deseja entrar na energia e informação. Outra característica também que mostra, né, na prática, através de palavras e sons, são as músicas que você escuta. Se você, por exemplo, quer desenvolver mais autoconfiança, ter mais autoestima, é interessante ouvir músicas que trazem essas questões, que tem palavras, sons, que tudo na música está direcionado a fazer você sentir mais essas virtudes, essas coisas. E o oposto também, como foi falado, da questão da ponta negativa que existe, que foi criada pelas criaturas dos arquétipos, também é o mesmo. Se a pessoa, por exemplo, escuta músicas que falam de coisas negativas, que excitam só coisas ruins, é para aqueles arquétipos, é para aquele lugar, é aqueles neurotransmissores que entram em fase com essas informações que a pessoa vai sentir, vai manifestar e também vai atrair. E inevitavelmente, como já foi falado, os resultados também serão de acordo com essa frequência, com esses arquétipos que são negativos. E pensem, tudo que é negativo é o que destrói a vida, extingue a vida, não faz florescer a vida, não gera crescimento e evolução. Então atente-se às músicas que você ouve. E músicas é uma forma, assim, líquida e certa de ativar arquétipos. Outras formas de ativar com palavras e sons são também áudios de bioquinese. O que é isso? São
áudios criados, né, principalmente por pessoas que entendem desses assuntos, entendem de frequência, e aí elas colocam sons, né, de frequência, como a frequência de Deus, Soy Fuego, e várias frequências, mas junto dessas frequências também eles colocam, no caso, por exemplo, de arquétipos de animais. Coloca-se o animal ali expressando, né, o seu som. No caso, por exemplo, de uma águia, coloca o grito de uma águia, a águia gritando, a águia se comunicando com o som que ela produz. Aquilo dali, junto com aquela frequência, vai ativar o arquétipo, por exemplo, da águia na pessoa que ouvir essa bioquinese. E aí existem várias e várias bioquineses no YouTube. É interessante observar, né, se você pesquisar, querer ativar arquétipos com bioquinese, se o canal é confiável, quem é aquela pessoa que faz, o que ela faz, porque hoje em dia também existe aqui no YouTube muitas informações, muitas coisas criadas com mensagem subliminar, com programações subliminares para induzir as pessoas a fazer algo que elas não querem ou também a autodestruição. Então não escute qualquer bioquinese. Pesquise, analise, veja se aquilo ali realmente é seguro, porque quando você está ouvindo uma bioquinese, o que está ali subliminarmente nela, se não for positivo, relacionado com aquele arquétipo, para te gerar crescimento, vai gerar o oposto de crescimento. Então olhe muito bem para isso. Recomendo, por exemplo, você que quer ativar arquétipos diversos, ou por exemplo, alguns específicos, ouvir as PNLs de reprogramação mental do professor Hélio Couto, porque elas são, né, seguras e praticamente tem todos os arquétipos animalescos de animais em duas das PNLs, que é a PNL da alegria e a PNL do poder. Assim, recomendo ouvir isso diariamente. Eu ouço diariamente essas PNLs, ouço quantas vezes eu conseguir no dia, porque ativa todos os arquétipos essenciais para a vivência aqui encarnados. Então, fica aí essa recomendação para vocês. A terceira forma é as atitudes e os comportamentos. E de todas as 5 formas, essa é a que cristaliza, é a que retroalimenta a ativação, o acesso a energias e informações de qualquer arquétipo. E por quê? Porque de fato aprendemos e também nos tornamos como qualquer arquétipo que desejamos acessar a energia e a informação quando temos atos, temos comportamentos, atitudes que condizem ou que são iguais ou semelhantes àquele arquétipo. E aí, nesse contexto de atos e comportamentos, entra-se várias coisas, mas vou falar de 3 aqui que acho que são fundamentais dessa forma de ativação. A primeira é a postura que a pessoa tem. A postura, o jeito que a pessoa anda, o jeito que a pessoa, quando fica parada, ela fica. Aquilo tudo está denotando um arquétipo, seja ele bom ou ruim. Se a pessoa é cabisbaixa, ombro para dentro, enfim, essas posturas realmente de retração, até de covardia e tudo mais, dependendo do arquétipo que a pessoa queira acessar, que, por exemplo, arquétipo do cavalo, ou algum felino, águia, ou arquétipos mitológicos como Zeus, Apolo, Áries e outros, geralmente essa postura retraída de ombro baixo, cabisbaixo, não gera as virtudes que esses arquétipos propõem, né, em suas energias e informações. Então, um comportamento simples é prestar atenção na sua postura, no seu jeito de andar e estudar também, por exemplo, como esses animais que eu disse aqui vivem. Enfim, tudo isso vai mostrar para você uma forma melhor de se comportar, de agir já com relação ao seu próprio corpo. Outra característica que eu já introduzi brevemente acima é a questão das roupas, que é o quê? Como você se veste, por exemplo. Quando você está acessando um determinado arquétipo, ele tem um gosto, né, por roupas, e nos livros
as deusas e a mulher e os deuses e o homem, você tem ali uma breve introdução de roupas desses arquétipos, quais roupas os arquétipos meio que estão alinhados aqui num contexto do dia a dia. Por exemplo, se você pega uma pessoa que está querendo ativar o arquétipo de Atena em si, Atena geralmente vai usar roupas mais sociais, aquelas roupas, no caso da mulher, uma roupa que é mais fina, que é mais voltada a questões de trabalho, uma roupa mais social. No caso do homem, um terno, uma roupa mais social. Isso tudo está relacionado com a Atena, entendeu? Agora você pega lá um arquétipo como, vou dar outro exemplo, Áries. Áries está voltado mais a questões do esporte, militarismo, então vai ser pessoas que vão usar muito roupas esportivas, de fazer exercícios e assim por diante. A roupa também é importantíssima no quesito comportamento, né, e atitude. Porque se você usa uma roupa, se você veste uma roupa X, mas quer ativar um arquétipo Y, isso não vai funcionar. Então é legal também ter esse feeling quando se quer acessar um arquétipo. E no caso, né, de animais, fica mais a questão dos comportamentos, né, se a gente fala de arquétipos animalescos. Porque, por exemplo, você pega lá um arquétipo da águia. Estou dando esses mais conhecidos porque fica mais fácil de entender. A águia, antes de agir, de, por exemplo, atacar a presa dela, ela lá de cima ela analisa, ela vê tudo, ela vê todas as possibilidades, vai vendo, 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 antes de decidir e começar a se direcionar àquela presa que ela vai pegar ali para se alimentar. O mesmo devemos ter de comportamentos, se estamos aí querendo acessar esse arquétipo, de fazer na prática, agir dessa maneira. Ah, eu tenho que tomar tal decisão e fazer tal coisa. Antes de tomar a decisão e fazer tal coisa, você pensa, analisa o máximo que você conseguir com o tempo que tu tens e toma a decisão e age de acordo com aquela decisão que você ficou analisando, vendo, antes de fazer, aqui dando um exemplo. Outra característica que também é de atitude de comportamento é a questão da alimentação, como você se alimenta. A forma que você se alimenta mostra também se você está ou não direcionado em ativar bem esse arquétipo que você quer acessar a energia. Em cada arquétipo, principalmente mitológico, se você buscar na literatura que eu já mencionei anteriormente, você vai ver que tem lá quais são os alimentos que estão mais endereçados a determinados arquétipos, o que você pode fazer para ativar esse arquétipo através desse tipo de alimentação. E isso, com certeza, até a nível de saúde, vai melhorar bastante coisas para você quando o assunto é ativar arquétipos. E a quarta forma é você estudar mitologias e tudo sobre a vida, a natureza e os seres que existem na vida. Isso, só o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo sobre arquétipos, tendo essa busca de estudar, entender e vivenciar as práticas que aqui no canal são passadas, já é esse nível 4 de ativação de arquétipos. Você estudar mitologias, estudar arquétipos, estudar, por exemplo, o comportamento dos animais, a natureza, as pessoas e tudo, já dá para você ativação arquetípica. Aí você vai filtrando de acordo com o arquétipo que você quer ativar. Os estudos, as mitologias, os mitos, os arquétipos mitológicos e assim por diante. Esse, sem dúvida, é algo que todos nós fazemos todo dia, mas quando não se tem essa consciência, essa visão, por exemplo, de 5 formas de ativar, ou qual tipo de arquétipo ativar, e qual a diferença e tudo mais, é algo muito mais, digamos assim, vivido de uma maneira inconsciente e automática. Não com a intenção, não com o objetivo, não com um porquê, e principalmente um porquê alinhado ao seu propósito de vida. E isso, meio que os resultados ficam minguados quando é feito dessa forma que todos nós fazemos diariamente, porque todos nós estamos o tempo todo recebendo informações, sendo bombardeados, principalmente pelas redes sociais, pela internet, de informações. E lembra, informações são arquétipos. Mas continue firme aqui no canal, continue tendo esse filtro de informações, mas que na verdade faz você enxergar o todo, todas as informações existentes, de uma maneira mais objetiva, intencional e direcionada principalmente à sua melhoria pessoal e a te ajudar a se inclinar e vivenciar cada vez mais o caminho da evolução espiritual.
Isso é muito importante. E por conta dessa tamanha importância de sair desse ritmo automático de só receber informações, mas sem filtrar, sem parar de, por exemplo, ficar sendo hiperestimulado por arquétipos negativos, seja no trabalho, seja na própria casa, na internet e assim por diante, foi criada aqui por mim a bússola arquetípica, que é uma ferramenta arquetípica que tem ali a capacidade de te ajudar a descobrir, através de um teste arquetípico, qual ou quais são os arquétipos mitológicos da mitologia grega que estão influenciando e emanando suas energias e informações em você. Porque todos nós estamos vivenciando um ou vários dos arquétipos da mitologia grega. Mas isso, se não tem essa busca de, por exemplo, ver um vídeo sobre arquétipos ou de conhecer a bússola arquetípica, se a pessoa não se propõe a essas buscas, corta essa parte, se a pessoa não se propõe a essas buscas e aplicações práticas desses conhecimentos, ela continua naquele piloto automático. E tenha certeza de uma coisa: os arquétipos, os estímulos que você não está tendo o controle, a ação voluntária e intenção consciente com objetivos para estar exposto, na maioria das vezes, são arquétipos negativos que estão sendo aí mostrados para você na mídia, nas redes sociais, em tudo. São negativos. Então, a tendência é só de você se permanecer num limbo automático de autodestruição, de gerar autossabotagem, de ficar patinando, de não sair do lugar, de não evoluir. Você precisa assumir o controle e autodomínio de si e da sua vida, estudando esses assuntos, compreendendo essas questões e, não menos importante, descobrindo qual ou quais são os arquétipos que estão influenciando essa encarnação que você está. Quais ou qual desses arquétipos mitológicos gregos você veio expressar, você veio entrar em fase e ajudar o arquétipo a crescer mais e mais e ele te ajudar a vivenciar essa vida, desenvolvendo as virtudes, expressando as virtudes atreladas ao seu propósito de vida. Sabendo também o seu arquétipo mitológico, você descobre qual o seu propósito de vida você veio viver. Então, aproveite essa oportunidade da bússola arquetípica, dessa ferramenta que foi criada, acessando aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, para você saber mais tudo que você precisa saber sobre essa ferramenta e tomar a decisão de ativá-la, de usá-la para descobrir o seu arquétipo mitológico regente. A quinta forma é, de longe e de todas, a mais poderosa, a mais direta e instantânea forma de você ativar um arquétipo. Eu estou falando da ressonância harmônica do professor Hélio Couto, que é uma ferramenta de iluminação espiritual que ajuda a qualquer pessoa que a utilize a evoluir de maneira estratosférica e acelerada como indivíduo, principalmente falando da questão espiritual. E aí isso envolve karma, propósito de vida, envolve todas as áreas da vida, envolve tudo que você possa imaginar. Porque tudo em instância primordial é espiritual. E temos aí essa ferramenta disponível para quem passa pelo processo de estudar o trabalho do professor Hélio Couto, estudar o caminho das palestras, ler o livro Mentes Informadas, e aí você pode solicitar a sua frequência da ressonância e nela você pode pedir os arquétipos que você quer ativar em você. E como eu falei, é poderosíssimo, porque a partir do momento que você dá o play na frequência, aquela informação arquetípica vai diretamente para o seu inconsciente, é ativada e começa a vir de dentro para fora em você, através de pensamentos, sentimentos, comportamentos espontâneos. Assim, é algo extraordinário
que recomendo, pois sou um usuário da ressonância, estou iniciando logo mais a 7ª onda de ressonância harmônica, e é assim, é fantástico. É fantástico o poder que a ressonância tem de ajudar uma pessoa a evoluir espiritualmente, porque essa é a principal e primordial função da ressonância, que é a de fazer as pessoas que a utilizarem evoluir espiritualmente. E não é diferente você usar essa ferramenta para acessar arquétipos e principalmente acessar o arquétipo mitológico que você está recebendo mais influência, mais informação, ou vários desses arquétipos, e também os que você tem aí uma preferência de ativar por objetivos específicos, né, do seu dia, seja carreira, seja relacionamentos, seja lá o que for. A ressonância é perfeita para ativar arquétipos. Um adendo muito interessante que eu dou, que é um cuidado que você deve ter antes de usar a ressonância para ativar arquétipos, é você realmente ter certeza absoluta que você quer ativar aquele arquétipo com a ressonância. Por quê? Quando você ativa um arquétipo usando a ressonância, para você pedir para parar a emanação, a informação daquele arquétipo de vir em você e ser ativada, vai demorar só 3 meses, porque o processo de troca de frequência da ressonância harmônica é de 3 em 3 meses. Então, pense muito bem, estude muito bem o arquétipo que você está sentindo vontade de ativar, porque quando você pedir, não terá como você, durante 3 meses, parar de receber aquela influência, aquela informação, aquela energia daquele arquétipo que você pediu na ressonância. Então, tome muito cuidado, porque, como o próprio professor Hélio Couto fala, arquétipos não é brincadeirinha de criança, não é uma coisinha piegas, é só uma informaçãozinha, não. É uma ferramenta poderosíssima. Portanto, que como eu falei, a maioria dos arquétipos que é empregado na maioria das pessoas hoje em dia só gera nas pessoas zona de conforto, conformismo, falta de capacidade de análise, de pensamento. As pessoas vivem num piloto automático assim, indestrutível, porque é muito reforçado arquétipos negativos através da televisão, das rádios, das músicas, da cultura, infelizmente no momento que hoje que está deteriorada em quase todas as suas áreas e formas, que é reforçado só arquétipos negativos na pessoa. Para você ver que isso não é brincadeira. E é só você olhar perto de você, no seu bairro, na sua cidade, na internet, no planeta inteiro, que a maioria das coisas, dos eventos, dos fenômenos que acontecem é negativo. Por quê? Porque os arquétipos sendo implantados nas pessoas, ativados, colocados para as pessoas ficarem ali expostos, são arquétipos negativos. As letras das músicas, muitos filmes, muitas novelas, os noticiários, enfim. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo dessa situação, que é a tal da engenharia do consentimento. E eu vou deixar até ele aqui em cima no card para você acessar depois e entender isso que eu estou falando nesse vídeo, que é só mais voltado para isso. Mas enfim, arquétipos não é brincadeira. Estude bem o arquétipo que você quer ativar, seja usando a ressonância ou seja usando essas outras formas de ativação que eu disse, porque quando ativado, pode ter certeza que os resultados, os efeitos vão acontecer mais cedo ou mais tarde na sua vida. Então é muito bom saber bem, né, do que se trata determinado arquétipo para lá na frente não ficar com um mico na mão, não ficar ali se lamentando se acontecer porventura algo negativo que você não teve a previsão, até para às vezes evitar tal efeito, tá bom? E lembre-se que esses efeitos às vezes negativos, você às vezes utilizando, corta essa parte, você às vezes utilizando um arquétipo que tem uma intenção boa, benevolente, também está relacionado com a questão interna sua, com como está seu interior. Se tem sombras lá dentro, se tem crenças limitantes, ativar um arquétipo poderoso, como coruja, como águia, etc., só vai inflar mais ainda essa sombra e essa crença limitante. E aí o resultado, se essa sombra dentro dela só há coisas negativas,
e as crenças são só limitantes, será negativo. Então também faça uma autoanálise interna, limpe o seu interior, tire crenças limitantes, coloque crenças fortalecedoras, resolva as suas sombras e principalmente as repressões sombrias que são negativas, para quando você ativar um arquétipo, não sofrer com os efeitos negativos decorrentes da frequência, do estado de consciência que você se encontra. Cultive um estado de consciência positivo, que ao ativar qualquer arquétipo, você terá efeitos, resultados positivos. Esse vídeo foi gravado trazendo para vocês essas riquezas de detalhe e profundidade acerca das formas de se ativar arquétipos, porque eu vi uma carência no YouTube disso. Eu vi vários vídeos falando sobre as formas de ativação, mas não trazendo esses detalhes, essas partes que são o que realmente faz qualquer pessoa usando arquétipos ter sucesso usando, seja lá o que for. Isso vale para qualquer coisa. Detalhes, profundidade, analisar, saber profundamente sobre aquilo, gera na pessoa uma capacidade prática de se comportar de maneira simples, mas profunda e complexa, gerando excelentes resultados. A gente fica por aqui nesse vídeo e já lembrando vocês que no próximo vídeo vamos falar dos tipos de arquétipos que existem e que são aí mais eficazes para nós, como seres humanos, estarmos acessando, nos relacionando, ativando para termos a máxima evolução pessoal e a máxima iluminação espiritual. Fiquem com o meu abraço fraterno. Não esqueçam de deixar o like de vocês, comentar aqui abaixo, por exemplo, se você quer a análise de algum tipo de arquétipo, fale aqui abaixo que eu gravo um vídeo falando para você desse arquétipo, como ativa, como não ativa, o que ele gera, o que ele não gera, e também deixe aí o seu comentário sobre esse próprio vídeo, o que foi positivo para você, o que você descobriu, o que você não sabia, enfim. É bom saber como está sendo para vocês aí do outro lado essa experiência aqui no canal. E também compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão inclinadas aos arquétipos, que são importantes para você. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque temos vídeos aqui toda semana para vocês, te ajudando nessa jornada de descobrir quais são as peças que compõem o quebra-cabeça cósmico que somos. Muito obrigado pela sua atenção e voltaremos no próximo vídeo. Até logo!